Unidade 4. Revoluções de ideologias e tecnologias no Ocidente moderno. Aula 16.2. Conteúdo: a Revolução Industrial, do passado ao presente. Habilidade: compreender a evolução contínua da Revolução Industrial desde o século XVIII até os dias atuais. Estamos de volta, gente, para a segunda aula dessa tarde, agora com um objetivo um tanto quanto diferente. É a gente fazer uma análise sobre o processo de Revolução Industrial, desde os seus primórdios, ali em meados do século XVIII, até a nossa fase mais contemporânea. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão da primeira aula. Na sequência, teremos mais um desafio do dia e logo então faremos a apresentação desses novos conteúdos. Vamos lá. Então, gente, na primeira aula, nós acabamos abordando, fazendo uma discussão em cima, basicamente, das causas, as etapas, eu diria, causas e consequências da Revolução Francesa, para a gente colocar assim dessa forma. Tivemos uma revolução, gente, eu diria que um dos pilares principais vai ser justamente a revolta contra o sistema de absolutismo monárquico, um sistema de absolutismo que acabava sugando os impostos das pessoas mais carentes. A gente vai ter tanto o clero quanto a burguesia em cima, literalmente, vivendo ali às custas do terceiro estado, vivendo às custas das pessoas mais humildes, das pessoas que contribuíam com seus impostos para sustentar a alta corte francesa, em particular os reis, a família real e até mesmo a igreja. Então a gente vai ter essa situação posta e também é a partir daí que, de acordo com a influência das ideias iluministas, inclusive, nós vamos ter uma grande revolução, um período que durou praticamente 10 anos e, entre outras coisas, a gente vai pontuar algumas coisas que ocorreram, que tiveram importância dentro desse período revolucionário. Nós tivemos ali como marco, eu diria como um dos grandes marcos da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. A queda da Bastilha, a Bastilha era uma prisão política, uma prisão onde o rei mandava seus desafetos para lá. E quando a gente tem o início da Revolução, uma das primeiras medidas dos revolucionários é derrubar a Bastilha. Por isso esse nome aí, a queda da Bastilha. Então, na sequência, a gente vai ter um misto de administração híbrida a partir do que a gente chama de monarquia constitucional, porque o rei vai acabar dividindo o seu poder com a Assembleia Constituinte, tá? E ainda, gente, eu vou pedir novamente a cartela aí na tela, para que vocês possam perceber o que aconteceu no período. A gente vai ter, consequentemente, ainda um período de república e depois o que a historiografia da própria França nos coloca, chamado de era ou período do terror, que foi aquele período das decapitações, onde foi decapitado Luís XVI, foi decapitado a sua esposa, foi decapitado também um grupo, um pequeno grupo de jacobinos, quando os girondinos retomaram o poder. Então a gente vai ter as mortes de Danton, as mortes de Robespierre, que vão suceder essas questões, esses embates ideológicos e também entre grupos políticos. Então é a partir daí que a gente vai ter a configuração desses principais fatos. Quando chegou em 1799, aí sim nós tivemos o fim desse processo revolucionário com Napoleão Bonaparte assumindo o poder na França. Muito bem, gente. Depois dessa breve retomada que nós acabamos fazendo aqui, vamos agora para mais um desafio do dia, tá? Já estamos de volta, pessoal. O desafio já encontra-se na tela. Ele também é uma pergunta aí direta, para que vocês possam fazer uma reflexão
Lembrando que vocês podem fazer em grupo, em dupla, em trio, individualmente. Podem pesquisar materiais adicionais. É engraçado, né? Muitas vezes a gente observa o aluno utilizando o celular em sala de aula. O celular, gente, ele tem tantas utilidades, né? É um computador que cabe na palma da nossa mão e dependendo de como a gente utiliza, né, ele pode ser muito útil, né? Geralmente, se utilizar para pesquisa, né, isso aí vai auxiliar muito vocês, né, nesse processo de entendimento, né, de determinados assuntos. Às vezes vocês não têm afinidade com uma palavra, né, procura ali no dicionário online, né, às vezes quer saber de algum termo específico, uma data, né, alguma coisa que foi importante. E o celular, nesse sentido, acaba sendo uma ferramenta que pode ser o nosso aliado, né? Então, quando vocês estiverem na aula, evitem estar em redes sociais, tá? Em WhatsApp, essas coisas, porque isso tira a atenção da aula, né? É bom que vocês, né, se concentrem na aula e tenham o celular como uma ferramenta, eu diria, que pode ajudar, né, da maneira como vocês venham a utilizar, tá bom? Então, a pergunta que eu deixo é a seguinte: quais foram as principais etapas da Revolução Industrial iniciada lá na Inglaterra? Vocês, durante a aula, vão perceber, né, a mensagem que eu quero passar a partir desse desafio e com certeza irão responder, né, na nossa interatividade final. Então vamos agora, né, para a próxima aula dessa tarde. Vamos lá. Muito bem, pessoal. O objetivo da nossa segunda aula é fazer uma análise em cima da Revolução Industrial, né? Esse fato histórico, né, que ocorreu lá na Inglaterra e que acabou, né, mudando, dinamizando essas relações de trabalho, essas relações de produção, né, as relações econômicas daquele período, né, e ainda hoje nos influencia bastante, né? A gente vai ter, né, eu diria, o homem, enquanto sujeito histórico, participando intensamente desses processos de mudança dentro do contexto da própria humanidade, seja ele num contexto social, num contexto político ou nas relações laborais, né, nas relações de trabalho. É a partir daí, pessoal, que a gente se debruça na Inglaterra dos anos 1700 e começa a observar as mudanças que aconteceram, né, com a implementação das fábricas, tá, com o processo de transformação de manufatura para maquinofatura, com a participação das pessoas no mercado de trabalho. Então é importante demais a gente poder compreender esse assunto, porque é um assunto que está presente na nossa vida, né, no nosso cotidiano. É a partir daí, gente, né, a partir dessa análise, que a Inglaterra começa a se tornar, tá, um país fornecedor de produto para os chamados impérios coloniais. Lembre-se que eu estou falando dos anos 1700. Nessa época, né, o Brasil ainda era colônia, né, de Portugal. E a Inglaterra, como uma potência industrial do século XVIII, ela vai começar a fornecer determinados produtos industrializados para esses países, para Portugal, para a Espanha, países que já detinham colônias no Novo Mundo, na África, né, e também na Ásia. A gente vai ter também um forte processo de migração. Migração esse ocasionado pelas perspectivas, né, e novas possibilidades de trabalho. Portanto, a gente teve esse movimento migratório, né, do campo para a cidade, ou seja, as pessoas saindo do interior e buscando oportunidades na cidade. Nós também tínhamos uma característica que ainda é latente hoje, que é a questão da mão de obra mais barata, né? Mão de obra que não tem qualificação, geralmente recebe menos, né? Isso é uma lei de mercado. Qual é, eu diria, a conclusão, né? Ou no mínimo a análise que nós poderíamos fazer a partir desse contexto, né? A gente pode fazer inclusive uma analogia, né? Uma comparação em relação à questão fabril daquela época, claro que guardadas as devidas proporções, com o que acontece, por exemplo, ou vem acontecendo com o Distrito Industrial, com o Polo Industrial de Manaus, né, que na década de 60, de 70,
atraiu muita gente e continua atraindo, né? Pessoas que se deslocam de outros estados, do interior, dos municípios aqui do Amazonas, que vêm de Belém, né, para trabalhar nas fábricas aqui. Lembro-me de uma obra, né, inclusive se vocês tiverem, né, essa oportunidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada, principalmente aí os nossos colegas de Anamã 23, que é uma turma tão dedicada, né, tem uma obra chamada O Nascimento das Fábricas, do Edgar Salvatore de Deca, né, o nome do professor que é o dono dessa obra, né, o autor dessa obra. Ele é um professor da Unicamp, né, morreu recentemente, inclusive, mas ele deixou essa obra como legado e ele tenta explicar, né, como essas fábricas surgiram, né, sobretudo, né, as primeiras fábricas lá na Inglaterra. Tem também, né, eu diria aqui um teórico, né, um historiador inglês, né, chamado Thompson, né, que ele trabalha em cima dessa perspectiva da classe operária que surgiu naquele momento, né? Então é importante também a gente ter essas leituras à parte para poder entender determinados contextos. É muito importante a gente ter essa ideia de como surgiu a classe trabalhadora, de como surgiram as fábricas. Tem uma professora brasileira, né, a Ângela de Castro Gomes, né, que lançou um livro que é muito famoso, né, chamado A Invenção do Trabalhismo, né, para a gente poder também ter noção das categorias que surgiram a partir desse tema, né, história do trabalho. É muito importante, né, para que a gente possa, né, ter essa noção. Esse processo, gente, né, de revolução industrial, ele acabou se estendendo durante vários séculos, né, até culminar na nossa fase atual, né, no mundo pós-moderno, no mundo globalizado, onde a gente acaba, né, também evidenciando esse processo, e até mesmo de uma maneira mais latente, né, mais particular. Naquele período, a gente tem, né, uma análise que nós acabamos nos debruçando para facilitar o entendimento dos últimos 30 anos, né, desse processo, né? Eu vou colocar na sequência aí na tela para que vocês possam perceber. Ali dos anos 1700 até por volta dos anos 1800, eu estou fazendo períodos cheios, né, para ficar mais fácil a compreensão, aconteceu a chamada Primeira Revolução Industrial. Nessa Primeira Revolução Industrial é quando gradativamente a gente vai ter na Inglaterra dos anos 1750 em diante, né, a invenção das primeiras máquinas, né, as primeiras máquinas que tinham o objetivo, né, principalmente de fazer roupas, né, o tear mecânico, né, a gente vai ter essa produção começando a ser feita a partir da mudança, né, de manufatura, dessa produção manual para maquinofatura, né, para produção em máquina. Por outro lado, nós tivemos um segundo momento, né, o momento da Segunda Revolução Industrial, que é entre os anos 1900 e 1970, né, já no século XX, onde a gente vai ter uma mudança significativa, né, um aumento substancial de tecnologia, a invenção de automóveis, inclusive, né, a indústria automobilística vai crescer muito durante esse período. Né, timidamente, alguns computadores, né, os primeiros computadores vão ser lançados ainda dos Estados Unidos, né, só vai chegar no Brasil lá para a década de 80 em diante. E a gente vai ter uma perspectiva, a partir da década de 70 do século XX, de uma terceira revolução industrial, onde o computador vai começar a se popularizar na América do Norte, na Europa, onde a gente vai ter também a inserção da televisão colorida, né, do Fusca. Então a gente vai ter uma série de elementos que vão acabar contribuindo para esse processo, né, de terceira revolução industrial, né? Então, é basicamente nessas fases que compõem esse processo. Por outro lado, vamos analisar agora algumas técnicas de trabalho, né? Novas técnicas que foram desencadeadas a partir desse movimento revolucionário. Nós tivemos, gente, né, essa transição, que inclusive eu já citei aqui, de um modelo artesanal para um modelo mecânico, ou seja, o artesão deixa de trabalhar com as mãos e a máquina passa a fazer esse trabalho. Tivemos também atividades fragmentadas, né, atividades divididas dentro da linha de produção, né? Ou seja, o importante agora não era só,
né, produzir a mercadoria, mas produzir essa mercadoria em larga escala, para que, né, as vendas pudessem aumentar e, consequentemente, também o lucro aumentar. Surgiram a partir daí as máquinas, né, máquinas de vapor, máquinas elétricas, máquinas movidas, né, manualmente. Então a gente vai ter uma série de invenções naquele período que vão se aperfeiçoando, né, ao longo do tempo. Essas invenções visavam aumentar a rapidez, né, e a própria quantidade da produção. Inclusive, a gente vai ter naquela época, né, a partir dos anos 1800 em diante, que a gente vai ter um quantitativo maior, das chamadas máquinas a vapor, que era, né, a maneira, né, o combustível pelo qual aquelas máquinas eram movidas. Então, eu vou trazer para vocês um vídeo, né, que vai mostrar um pouquinho como era, né, ou como eram aquelas máquinas a vapor. Então, vamos lá observar. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é o motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Muito bem, gente. Vocês puderam observar, né, o vídeo trata, inclusive, da mudança na economia, né, da acumulação do capital dos empregadores, dos empresários, dos donos de fábrica. Então, gente, na sequência, vamos ver como funcionava essa máquina a vapor, né? Qual era o processo de funcionamento dessa máquina. É bem interessante o vídeo, vamos lá observar. La máquina de vapor convierte la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. El calor del combustible convierte el agua de la caldera en vapor, que a través de una tubería llega hasta el distribuidor. Este es una estructura metálica en cuyo interior se halla el cilindro con el pistón. El distribuidor controla el paso del vapor hacia el cilindro, abriendo y cerrando espacios de paso. El pistón, empujado por el vapor, transmite el movimiento de vaivén a la biela, que con la manivela lo transforma en un movimiento circular en el volante de inercia. El volante de inercia recibe este nombre porque está construido de un material pesado para que acumule mucha inercia.
De esa forma, la máquina puede tener un movimiento uniforme sin trompicones. El volante además permite superar los puntos muertos que existen cuando la biela y la manivela están en la misma línea. Para evitar que el volante pesado aumente de velocidad, existe el regulador de Watt, una estructura que al girar muy deprisa levanta por acción de la fuerza centrífuga unas bolas metálicas. Estas empujan un eje que a su vez cierra una válvula de entrada del vapor a la máquina. Así disminuye la velocidad y las bolas vuelven a su posición original. Muito bem, gente. Vocês viram, né? O vídeo está em espanhol, mas a intenção era vocês observarem, né, o funcionamento, né? Como é que há essa queima, né, da água para transformar em vapor, né, e o vapor ser o combustível que move essa máquina. Aí na sequência, pessoal, eu trago algumas imagens para vocês poderem observar, né, alguns exemplos, né, dessas máquinas a vapor, dos próprios navios que eram movidos a vapor. Aqui, gente, na região amazônica, a gente vai ter nos portos, né, de Belém, aqui de Manaus, inclusive durante os anos 1800, 1900, né, algumas embarcações passando, né, pelos portos, né, essas embarcações a vapor. Então, né, essas imagens, tanto do barco, né, quanto essa imagem de baixo da máquina, elas refletem um pouco esse momento, tá? Vamos então perceber como era uma máquina de vapor artesanal, né, como era essa máquina de vapor, né, de uma maneira, eu diria, mais caseira, né, como era feita. Vamos observar, eu trouxe outro pequeno vídeo para que vocês possam ver. Vamos lá. Après, elle reprendra le chemin de la Floride, du soleil de Floride. Vocês puderam observar, gente, né, essas máquinas, elas substituíam, inclusive, né, os protótipos dos automóveis, elas personificavam, né, de fato. Então, quando a gente pensa em barco, quando a gente pensa em automóvel, né, os primeiros modelos vão surgir ali a vapor. É interessante para que a gente relembre, volte um pouco no tempo, né, e relembre isso até com uma certa nostalgia. Então vamos agora, gente, perceber um pouco dessas características de cada período, tá? A primeira Revolução Industrial, por exemplo, né, ali no século XVIII, XIX, né, anos 1700, 1800, né, teve uma característica de desenvolvimento do trabalho no espaço da fábrica, né, mais exclusivamente. Essa produção passa a ser exportada, né, ali por parte da Inglaterra, que era o país pioneiro, né, e a gente tinha como fontes de energia para essas máquinas a vapor, sobretudo, a lenha, né, que é a madeira, o carvão, o próprio ferro, né? Eu diria que esse crescimento das fábricas na Europa vão se concentrar no primeiro momento em alguns poucos países da Europa, tá? A gente não teve um surto de crescimento e de nascimento de fábricas em todos os países, né? Isso foi uma coisa gradativa. E houve também uma busca por novas fontes de matérias-primas na África e na Ásia, né? Isso aí no século XIX é o que nós falamos dentro da história, analisamos
como partilha afro-asiática, né, que são processos de colonização. É a partir dessa partilha afro-asiática que a Inglaterra procura novas colônias no continente africano e asiático. Então, você vai perceber que a gente vai ter a Inglaterra, por exemplo, colonizando o Egito, né? A Inglaterra colonizando a Índia, né? Entre outros países, né? Eu citei esses dois aí como exemplos principais, em busca não só de matérias-primas, mas também de novos mercados consumidores, né? Já a segunda Revolução Industrial, né, que é no finalzinho ali do século XIX até a década de 70, né, como eu coloquei para vocês, tem outras fontes de energias, né? A gente vai ter o petróleo, a gente vai ter o aço, né? Ela espalha-se pelo mundo, né, numa velocidade muito mais rápida do que a primeira. Tá? As matérias-primas são diversificadas, nós vamos ter, né, prata, cobre, plástico, ferro, vidro. Então a gente vai ter várias matérias-primas nesse contexto, né? Inicia-se no sul do Brasil, né, eu diria que a construção, né, de algumas obras importantes, né, principalmente aquelas lideradas, né, idealizadas pelo Barão de Mauá, né, que vai contar uma história da construção de ferrovias, pontes, estradas, enfim, vai ser um personagem importante nesse sentido. Já a terceira Revolução Industrial, né, a partir da década de 70 do século XX em diante, né, o trabalho começa a sair das paredes das fábricas, a gente vai ver muitos profissionais autônomos, profissionais liberais, né, a tecnologia acaba se espalhando, né, os produtos industrializados ganham preferência, né, das pessoas, a gente vai ter a chamada miniaturização, né, a diminuição de determinados produtos eletroeletrônicos. Né, eu vou colocar como exemplo aí o do próprio celular, os chips, né, um exemplo disso. Quanto menor, melhor, né, mais prático. Né, a gente vai ter inclusive uma tecnologia, né, chamada de nanotecnologia, que é justamente, né, pequenas partículas, né, pequenos objetos, né, bem pequenininhos que são, né, estudados aí pela ciência tecnológica. Enfim, nós vamos ter, né, uma mudança de paradigma da segunda para a terceira Revolução Industrial, né, com a televisão colorida, com o computador, com a internet, com os tablets, né, com as novas profissões que surgiram a partir daí, né, os blogueiros, os youtubers, né? A gente vai ter uma série de novidades, né, na atualidade, que quando a gente olha para um passado até recente, né, tanta coisa mudou em tão pouco tempo. E também temos uma quarta Revolução Industrial, né, gente, que de certa forma abrange, né, praticamente tudo que eu acabei colocando aqui, né, numa época mais contemporânea, né, mais do tempo presente, voltada para a nanotecnologia, para a internet, né, para esse mundo virtual que a gente acabou, né, sendo, né, personagem desse processo, né, dessa história do tempo presente. Então eu deixei até um questionamento, né, coloca aí uma provocação, né, um mouse, né, o sinal de arroba, né, será que tem uma quarta Revolução Industrial já ocorrendo? É interessante a gente pensar nessa possibilidade, né, com o advento da internet, com o advento da própria globalização. E quais seriam, então, gente, as consequências dessas revoluções? A gente vai ter o início de lutas por melhoria de funcionários, isso bem lá atrás, né, até mesmo no século XIX, né, e também luta dos sindicatos. A gente vai ter o surgimento de movimentos políticos, né, entre eles o anarquismo e o comunismo, né, e a gente vai ter uma busca por uma sociedade em que todos fossem iguais, né, a partir de alguns conceitos desses movimentos. Entre eles podemos destacar o comunismo. O comunismo, ele pregava que os proletários deveriam assumir o controle do Estado-nação. O Karl Marx, essa figura que eu estou apresentando a vocês, e o seu parceiro, o Friedrich Engels, o Engels, eles, escreveram uma série de obras, entre elas uma famosa, chamada de Manifesto Comunista, que pregava, entre outras coisas, a união do povo, a união do proletariado. Tem a célebre frase, proletário do mundo todos, univos. Então a gente vai ter a partir daí, uma bandeira sendo levantada em prol da classe trabalhadora.
Tinha também essa perspectiva, né, comunista, a intenção de eliminar as diferenças, né, gradualmente da própria sociedade. Né, isso é um termo que preconiza o socialismo, né, onde todos teriam teoricamente direitos iguais, e a etapa final disso seria o comunismo, né, com um futuro ainda indeterminado. Né. Vocês viram que o comunismo acabou se espalhando, né, durante a segunda metade do século XX em alguns países, né, com a chamada Guerra Fria, mas o bloco capitalista, inclusive, saiu vitorioso desse conflito, né, depois da queda do Muro de Berlim, mas isso é história para, né, a próxima fase de vocês. Também tivemos outra, né, ideologia naquela época, chamada de liberalismo. O liberalismo em cima ali de diferenças sociais, né? Eu diria até que defendendo essa necessidade de haver diferenças sociais, né? Eles pregavam que isso seria inevitável, né? Ou seja, uma doutrina contrária ao que afirmava, né, o comunismo e o socialismo, onde o objetivo do Estado é oferecer essas oportunidades iguais, mas o Estado não tem, né, essa necessidade ou essa responsabilidade de ser um Estado-mãe, né, e sim um Estado-nação. E ele também defendia as liberdades individuais que estariam acima do Estado. Então, são alguns princípios das ideias liberais. Entre esses pensadores liberais, destacam-se o Tocqueville e o Adam Smith, principalmente, né, o Adam Smith com a sua célebre obra, né, A Riqueza das Nações. Então, é um livro até recomendável para quem quer, né, entender esse processo de acumulação de capital. Estamos de volta, gente, né, com mais, né, esse momento de interatividade, né, já a nossa parte final, onde prioritariamente eu pedi para que vocês, né, entre outras coisas, né, respondessem os desafios do dia, né, que nós deixamos para vocês. O primeiro desafio da primeira aula, eu fiz uma pergunta aberta, né, parabenizar que vocês saíram muito bem, perguntando, né, sobre a Revolução Francesa, né, sobre alguns personagens que estavam envolvidos, né, diretamente naquele contexto. A pergunta foi a seguinte: a Revolução Francesa foi composta pela ação de diversos grupos. Os principais foram os girondinos e seus rivais, os jacobinos. Que tal identificarmos as diferenças entre eles? Pois bem, gente, esses dois grupos, né, que eram grupos ali historicamente, né, rivais, eles traçaram, né, uma briga pelo poder, né, até mesmo, né, chegaram a se revezar no poder. Os jacobinos, né, durante uma fase mais crítica, né, uma fase do terror, e os girondinos, né, retomando esse poder posteriormente. E o que a gente entende por girondino eram aquelas pessoas que ocupavam, né, uma situação social mais favorecida. Eram políticos, eram grandes comerciantes, era o que nós caracterizamos como grandes burgueses. E o que nós entendemos, né, identificamos como jacobinos, né, são ou faziam parte, né, da pequena burguesia, né, de pessoas que estavam numa condição, né, social abaixo dos girondinos, né, em termos de posse, né, em termos, né, de posição também política, mas eram pessoas ligadas às intelectualidades, às artes, né, pessoas inspiradas pelas ideias iluministas. Né? Se eu, por exemplo, né, pudesse me identificar, né, com um girondino ou com um jacobino, eu particularmente me identifico mais com os jacobinos. Né? Eu sou um jacobino, né? Eu sou uma pessoa idealista, né? Um homem, né, de ideias. Então, eu admiro muito, né, a luta, a garra, né, dessa categoria da Revolução Francesa, né, essa categoria social chamada de jacobino. E no segundo desafio, eu fiz uma proposta para vocês perguntando sobre as principais etapas da Revolução Industrial Inglesa. Né? Como nós vimos aqui, particularmente tivemos um primeiro momento, né, a partir de 1750, né, chamado de Primeira Revolução Industrial, onde a gente vai ter uma transição, né, da manufatura, né, para a maquinofatura, um segundo momento onde outras invenções irão emergir, novas tecnologias, né, a partir do século XIX em diante, e um terceiro momento, né, que é a partir da década de 70 do século XX, onde nós vamos ter um destaque para a indústria automobilística, né, principalmente.
E eu deixei no ar um quarto momento, né, que seria o momento da expansão tecnológica, né, da internet, dos computadores, né, dos blogs, né, do YouTube, das redes sociais, enfim, nessa fase que nós vivemos, né, nesse momento, né, da contemporaneidade. Muito bem, gente, né, eu desejo para vocês do fundo do coração, né, sucesso, né, saúde, e que na segunda-feira a gente possa, né, fazer a nossa revisão em uma excelente prova, né, como vocês mesmos disseram, né, a vida continua. Vamos lá.